Por que eu quase fechei o meu estúdio? É, Quando eu decidi abrir meu estúdio, eu vim aleatoriamente, com a cara e com a coragem. Eu não entendia sobre gestão, não entendia sobre liderança, não entendia sobre nada além de orientar os alunos, né? De ter, né, a parte personal training, a parte do educador físico. E como eu tinha, né, os meus alunos já na academia, dava para pagar as contas, eu decidi vir, né? E assim foi fluindo as coisas. Primeiro mês, segundo mês, aí entrou o aluno, né? As coisas começaram a fluir. E aí, quando as coisas pareciam que estavam fluindo, chegava ao final do mês, cadê o dinheiro para pagar as contas? Tinha aluno, mas não tinha dinheiro. Por quê? Porque eu não tinha, né, um sistema de gestão, um sistema onde me fizesse ter um caixa, onde chegasse nas datas eu ter dinheiro para cobrir, não tinha nada disso. E aí foi que eu comecei a ver as dificuldades aparecerem. E isso começou a me desmotivar a seguir em frente. Mas possa ser que você esteja até passando por isso, né? De estar trabalhando, né? Aluno entrando e chegando no final do mês, aluno atrasando mensalidade, você tendo que estar cobrando seus alunos. Eu já passei por isso e eu sei bem como é isso. Mas, né? A gente faz escolhas. Você pode escolher desistir ou tentar melhorar esse processo e fazer com que você evolua, cresça o seu negócio, as pessoas arquem com os compromissos delas e a gente faça a nossa parte e o cliente também faça a parte dele. Trazer um sistema de gestão, onde esse sistema de gestão já fazia as cobranças, esse foi o primeiro passo. Depois eu fiz uma mentoria e nessa mentoria foi a virada de chave para mim estar aqui hoje, onde que eu entendi que eu tinha que implementar um sistema contratual, uma forma de pagamento totalmente diferente, onde as pessoas elas tinham que escolher entre pagamentos mensais, trimestrais, semestrais e anual. A partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a colocar em prática, as coisas começaram a fluir. Por quê? Porque o aluno ele ia ter que fazer um contrato anual, ele ia ter que ter uma responsabilidade, né? Ele ia ter que fazer um contrato de 3 meses ou de 6 meses. E mesmo assim, foi difícil para a gente superar tudo isso, porque na minha cidade, por ser interior, mesmo tendo algumas academias grandes, nenhuma academia trabalha com contrato. Então, você ter convicção que para as pessoas quererem estar ali contigo, elas vão ter que fazer o que o seu negócio impõe. E a partir do momento que você não entende isso, você vira refém do seu cliente e das empresas que tem ao seu redor. Então, se você tem um bom produto, né, tem um bom serviço, você emprega um trabalho com qualidade, não tenha medo de impor o que vai agregar para você, gestor, e para o seu negócio. Porque é isso que vai te dar longevidade no seu negócio. Então, se você recua por causa do cliente, o cliente, quando ele quiser sair, ele não vai pensar em você. Então, ou você pensa em você e também pensa no cliente, porque querendo ou não, você tem que buscar um meio de passar essa informação para o cliente, de vender essa informação para o cliente, que não é fácil, digo porque eu já passei por isso, mas não é impossível. Mas é escolha. Se você escolher ser refém do cliente, você vai ter o seu negócio até o dia que o cliente dizer assim, não vou mais treinar aqui, e se sair dois, três, quatro, até o ponto de você não conseguir pagar suas contas, você vai fechar seu negócio. Então, você tem que saber trabalhar, né? Saber ter, no que diz respeito, segurança para fazer o seu negócio crescer. Se você não faz isso, não tem segurança,
o seu negócio não tem como crescer. E o que eu posso afirmar para vocês é que é persistir. Não tem como você chegar em um lugar maior se você não persistir. Vai ter cliente que vai dizer que vai sair, mas é persistência. A persistência vai fazer com que as pessoas que ficam com você, elas queiram estar ali, elas gostam do seu serviço, elas vão ficar, vão fazer contrato, elas vão pagar mais caro quando você subir a mensalidade. Por quê? Porque elas entendem que aquele lugar é o lugar dela. E o que eu aprendi com muita, mas muita certeza ao longo desses 2 anos, que a partir do momento que você entende que o seu negócio é para um tipo de cliente, quando o cliente sai, não é porque você está fazendo algo de errado, é porque ele está no lugar errado. O que você faz depois que você entende tudo isso, as pessoas que não querem estar ali, não é porque você está fazendo algo errado, é porque elas estão convictas que, com aquela perspectiva que você tem, com aquela visão, com aquela cultura, com a sua visão, ali não é um lugar mais para ela. Por exemplo, o que a gente vende aqui hoje no nosso estúdio é saúde. Então, tipo assim, pra você ter noção, hoje, de 80 a 90% dos nossos alunos têm mais de 30 anos. São pessoas que não gostam de academia, são pessoas que querem estar num ambiente mais tranquilo, são pessoas que talvez não tenham nem ido durante a vida delas em uma academia. Mas por quê? Porque eu vendo isso. Quando você passa a vender a autoridade, o público certo vem até você. Então, talvez hoje você esteja ali com um jogador de futebol, você esteja com um aluno A, B, C, D, vários perfis de alunos aleatórios. Por quê? Porque talvez você esteja passando a imagem do seu negócio de uma forma equivocada. E aí você sempre vai ter isso. Quando você vende uma imagem, quando você vende um valor, quando você vende o que de fato você quer que as pessoas certas vejam no seu negócio, o público certo vai vir até você. Só que, lógico, não adianta você vender tudo isso corretamente e você não oferecer o que esse público almeja, né? Convenhamos. Mas o caminho é esse. Porque o treino é o menor problema do negócio. O treino é o menor problema do negócio porque, consequentemente, se você for um personal que esteja abrindo o seu negócio, o seu estúdio, consequentemente você já entende de treino, né? Mas abrir um estúdio vai muito além do que entender de treino, né? Como eu falei anteriormente, vai desde o entendimento de uma gestão, liderança, e esses dois são os pontos assim, primordiais para você estar iniciando. Aí depois vem marketing, vem o branding da sua marca, porque isso pesa muito, muito. Eu afirmo com toda a convicção. Quando você passa a vender a imagem de uma forma correta, como eu falei anteriormente, você vai ter o que você quer. Mas para isso você precisa entender, vender de forma externa, através de redes sociais, outros meios que seja, mas na prática seja isso que as pessoas busquem. Quando as pessoas chegarem aqui para treinar, de fato, compactue com o que você mostra, né? Não adianta nada você vender uma coisa e na prática acontecer outra coisa. Mas quando você entende tudo isso, as coisas fluem. A cultura da sua empresa, né? A cultura é algo excepcional. Eu levei praticamente 2 anos para implementar
valores, cultura, missão no meu negócio. Se eu entendesse disso lá no início, o meu negócio hoje estaria, ó, mas muito, muito adiantado. Por quê? Quando você tem um sistema de cultura bem implementado, todo mundo que chega ali entende o que aquele lugar faz. As pessoas que chegam ali sabem o que aquilo ali é para fazer, sabem como tem que agir perante o aluno, né? Então, tipo assim, quando mais você demora para fazer isso, implementar cultura, valores, mandamentos, missão, tudo isso, e você contrata pessoas, aí fica mais difícil ainda das pessoas entenderem qual o papel delas dentro do seu negócio. Então não adianta você contratar pessoas, se o negócio crescer, você não entender sobre esses pontos que eu falei e não saber liderar pessoas. Porque você vai agir como eu agi, né? Você é um personal, você vai querer passar o que você sabe, só que as pessoas, elas vão aprender possivelmente o que você saiba, mas para as pessoas estarem ali e fazer o seu negócio crescer, elas também precisam agir conforme o que a sua empresa impõe. Então não é só o treino. Então se você não entende isso, consequentemente você vai ter dor de cabeça, né, para fazer o seu negócio crescer e liderar pessoas. E como transformar o seu aluno em um fã do seu negócio, né? Isso é bem complexo. E isso só acontece quando você tem pessoas que abraçam a cultura da sua empresa. Quando você tem pessoas que estejam dispostas a crescer com você. E se você é uma pessoa que é um bom personal trainer, é um bom educador físico, as pessoas podem até te admirar pelo conhecimento que você tem. As pessoas podem querer ser como você, mas se você não entende de gestão, eu volto a repetir, se você não entende de gestão, se você não entende do que você vai implementar na sua empresa, com cultura, missão, valor, para que todo mundo abrace aquela ideia, para que o branding da sua marca seja algo ainda mais profundo, específico, e quando você começar a vender a imagem do seu negócio, as pessoas saibam que elas estão indo para o lugar certo. E quando elas cheguem lá, elas tenham uma experiência talvez ainda melhor do que a imagem que elas obtiveram, né? Quando você estava vendendo o seu negócio, o branding da sua marca, né? E isso é fundamental. Entender sobre tudo isso vai fazer o seu negócio não ser só um negócio, mas ter um efeito de comunidade dentro do seu negócio. E falando em comunidade, depois de 2 anos, a gente começou a implementar atividades mais dinâmicas, encontro entre os alunos. E isso faz o seu negócio ter uma harmonia, uma sintonia. É, e eu volto a repetir, a energia desses encontros, falando da nossa prática, do que os alunos veem, da forma que os alunos se expressam, é, é algo surreal. Então, tudo isso que eu falei, desde a parte de gestão, né, até a parte do efeito comunidade, tudo isso andando bem, o seu cliente ele vai virar o seu fã. Ele vai falar bem do seu negócio para todo mundo que ele conhece e vai começar a chegar gente por indicação. Então, isso é o que vai tornar o seu cliente seu fã. Como abrir um estúdio que conecta pessoas e não só vende treinos. Isso conecta todos os outros pontos que eu falei anteriormente no vídeo, né? Para a gente vender algo que conecta pessoas,
O primeiro ponto disso aí é que você precisa ser empático com as pessoas. Você precisa fazer com que as pessoas que estejam ali dentro, eles tenham, né, junto a você um sistema de cultura e que essa cultura vai muito além do que simplesmente orientar pessoas sobre treino. Às vezes vai ter aluno que chega no seu espaço que só quer conversar, que só quer sorrir, que quer sair da casa dela, daquela rotina chata, monótona, né? E quer chegar lá, quer se divertir, quer brincar. E se você robotiza muito, né, a sua empresa, fica difícil de você conectar pessoas. E quando eu falo isso, não é parecendo que o cliente ele não vai treinar, mas quando a gente fala de estúdio, a gente não fala de um ambiente cheio de máquinas, onde pessoas estão ali por corpo, né? É, basicamente isso. Se você vende algo diferente de uma academia, por exemplo, a gente vende o seguinte ponto: ambiente para quem não gosta de academia, para quem está saturado daquele ambiente cheio, superlotado, zoada, né, aquele treino robotizado. Então, quando a gente vende isso, a gente tem que ter tudo isso, né? Concorda? Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter empatia. O cliente chegou, brinca, abraça o cliente, né? E isso tudo é cultura, né? Isso é cultura. Mas falar só que você vai abraçar o cliente não significa que é uma cultura, mas faz parte de uma cultura. No caso da nossa, isso faz parte, né? Sermos empáticos com o cliente, receber o cliente, né? Trazer ele, né, para um melhor dia dele, no caso se ele não tiver, e fazer com que ele não tenha só um treino, ele tenha uma experiência. E quando você entende tudo isso, fica fácil de você conectar pessoas. Mas esse não é o único ponto. Um ponto que eu falei anteriormente, que depois de 2 anos eu vinha ignorando, e depois que a gente começou a fazer, foi a virada de chave. Foi o que? A gente não funciona aos sábados. A gente tira um sábado no mês, reúne todos os alunos do nosso espaço para um aulão. A gente faz uma aula mais dinâmica, né? Com uma carga horária reduzida, a gente paga para os nossos colaboradores estarem ali naquele sábado que está fora do expediente de trabalho deles. E a energia que tem numa aula dessa é algo de outro mundo. As pessoas brincam, se divertem, elas suam, saem felizes, com um sorriso no rosto, e você vê que aquilo não foi um treino, né? Aquilo foi uma experiência. E eles saem dali de uma forma, de um jeito, que parece que crianças que estavam se divertindo. Parece que eles se reconectam com eles mesmos. E depois que eu fiz o primeiro, que não foi com uma proposta, né, de conectar as pessoas, foi com uma proposta totalmente diferente, né? Quando eu vi aquilo, eu disse, era isso que estava faltando. E isso foi a nossa virada de chave. Nossos alunos, eles tinham com intenção trazer outras pessoas, ou seja, por exemplo, a gente tem aqui, digamos que 2 pessoas da mesma família. A ideia do sábado era fazer com que essas pessoas elas se conectassem com outras pessoas. Por exemplo, digamos que tendo aqui mãe e filha. No sábado ela poderia trazer o marido, né, para treinar com elas e ter um momento ali de família. E nisso a pessoa que estava vindo de fora já conhecia o nosso espaço, tinha uma percepção e já vendia o que a gente fazia aqui. Porém, o sábado é um aulão. Então, o que acontece? A gente sempre dava ali um cartão para o cliente ter um acesso a uma aula experimental para ver como é que funcionava no meio de semana. A gente explicava para o cliente como é que não era daquele jeito, se ele entendia o que a gente fazia, o que, é que ele já tinha ouvido falar. E nisso a gente começou a investir mais tempo nisso. E aí foi, tipo assim, um,
um negócio que conecta as pessoas, que outras pessoas que não treinam aqui começou a ouvir. A gente já fez aulão na areia, a gente já fez caminhada, a gente já fez trilha, e outras pessoas que nem treinam aqui vão. E a experiência dessas pessoas, o que elas falam desse momento, de estar aqui, de estar com essas pessoas, é algo surreal. Então, isso foi a nossa virada de chave para fazer com que a gente conecte pessoas e para fazer com que as pessoas tenham uma experiência totalmente diferente aqui dentro e não só o treino. O erro que me fez perder alunos e como você deve fazer para não cometer. Primeiro ponto, o ego. O ego de achar que você está sempre com razão, que você é o dono da verdade e porque você tem talvez um espaço bom, você tem um bom trabalho, que talvez você não tenha concorrente, talvez infle, né, um pouco do seu ego. E por mais que tudo que você pense seja verdade sobre o seu negócio, ter esse ego e talvez passar isso para as pessoas pode fazer você perder alunos. E depois que eu entendi isso, né, me fez eu ser um pouco mais empático com as pessoas, com os meus clientes, com as pessoas que nos procuravam, né, porque às vezes as pessoas te procuram, mas às vezes você acaba deixando aquela situação passar, perguntou o preço, e aí você não atende, a pessoa perguntou o preço, você passou o preço, porém mesmo ficou. E aí você, é só mais um perguntador, só quer saber o preço e tal. Às vezes não é isso. Às vezes é a forma que você é, passa a informação do seu cliente, a forma que você vende o seu negócio e o seu ego, né? Por achar que você tem um negócio que tem um bom serviço, que tem tudo isso que eu falei anteriormente, e o preço é aquele, se o cliente quiser vir, que ele venha. Mas não é assim. Eu aprendi uma coisa muito importante de um ano e pouco para cá, que é você vender, chamar para ação, né? Se o cliente ele chegar para você com um problema, abraça, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai melhorar isso, sabe? Seja empático, mesmo que aquela situação não se resolva de forma tão rápida, mas você precisa ser empático para mostrar que você está vendo, que você precisa melhorar, que o seu negócio precisa melhorar e você está escutando o cliente. Porque assim, não é que o cliente tem sempre razão, mas o cliente, ele sempre quer uma direção. E você, como um guia, você tem que escutar e orientar. Então, eu te entendo, a gente vai fazer isso, a gente vai por esse caminho, que é a melhor solução, e a gente vai conseguir chegar lá. Não é agora, mas a gente vai chegar. Quando você entende esse cenário, as pessoas chegam até você, faz uma reclamação, você mostra isso, a pessoa sai dali, sabe, parecendo que você resolveu a solução dela. Mas o simples fato que você fez foi ouvir e direcionar. Não é que você ouviu e é verdade e se desfez do que ela falou. Você ouviu e direcionou. Então, daqui a tanto tempo a gente vai resolver isso, a gente está tentando melhorar isso. Se for alguma coisa do seu espaço, se for alguma coisa do resultado direto do cliente, você pode orientar ele, porque ele vai ter uma visão totalmente diferente sobre você. E o chamado para ação é simplesmente o que? É você apresentar todo o cenário, mas chamar a pessoa para vir conhecer o seu espaço, para vir fazer uma aula experimental, para vir ver como é que funciona, para entender. Ou seja, você chama para orientar. Enquanto você não faz isso, às vezes as pessoas têm curiosidade de estar ali, de conhecer, mas você não chama elas, você não é empático com elas, você não é guia dessas pessoas, porque um vendedor ele tem que ser um guia. Então, se você tem uma recepção, se você tem um negócio
e você não entende sobre tudo isso, infelizmente vai demorar para a gente crescer, né? E demorou muito tempo para me entender isso. E você que pode estar assistindo isso, se você colocar em prática, você vai ver o quanto as pessoas vão começar a aparecer mais, perguntar, circular e vão sair dali com um sorriso no rosto, como se você tivesse já solucionado o problema dela. Mas o simples fato que você fez foi guiá-las e ser empático com elas.